Eu gostaria que vocês prestassem atenção nesses dois vídeos aí. A aula de hoje é sobre eletrostática, e aí eu vou passar o primeiro vídeo, é uma criança no escorregador. Notem no final o cabelo da criança. Vocês já devem ter visto esse vídeo na internet, creio eu. Tá? Esse aqui é o primeiro vídeo. Ó. O menino está escorregando. No final, o cabelo dele fica todo arrepiado. Aí, eu tenho um segundo vídeo aqui, que eu também gostaria que vocês comentassem comigo. Tem um cachorro sentado no sofá, aí a moça aí vai esfregar uma toalha nele. E aí o pelo do cachorro fica assim, em pé. Tá, vamos lá então, pessoal. O que nós vamos estudar na aula de hoje, para tentar explicar o que está acontecendo naqueles dois vídeos, é a eletrostática. A eletrostática ela é a parte da física que vai estudar corpos muito pequenos, tá? Coisas muito pequenas. A gente vai entrar dentro da matéria. Se você já estudou química com o seu professor ou com a sua professora de química, ela deve ter falado para vocês aí de átomos e tudo mais. Tá? A gente vai estudar essa parte da física que vai entrar lá dentro da matéria. A gente vai estudar uma coisa muito pequena, que é a carga elétrica. Aí, para você entender esses dois vídeos que eu passei para vocês, eu vou falar sobre o processo de eletrização, vou falar também sobre conservação da carga elétrica, e por último, se ainda der tempo aqui, a gente vai falar sobre força elétrica. Bem, então o que vem a ser a carga elétrica? Como é que se iniciou o estudo da eletricidade? Ele se iniciou lá na Grécia com um filósofo chamado Tales de Mileto, esse senhor aí que viveu antes de Cristo. A gente não tem uma imagem dele, mas tem aí um busto. E esse senhor descobriu, né, uma resina que hoje em dia a gente chama de âmbar. E esse âmbar, ao ser atritado com alguns tipos de materiais, ele adquire propriedades de atrair pequenos pelos, fios de cabelo, ele consegue atrair. A mesma coisa acontece quando você vai no supermercado e quando você puxa aquele saco plástico, né, várias vezes aí você passa perto dele e o seu pelo começa a ficar arrepiado. A mesma coisa acontece. Outra situação, não sei se vocês lembram daquelas TVs antigas, que hoje em dia já quase não tem mais nas casas, mas ela era uma TV de caixa. Toda vez que você ligava a TV e passava perto dela, o seu pelo era puxado. Não sei se vocês lembram dessas TVs antigas aí. Mas o processo lá é o mesmo, tá? Só que nesse caso aí ele descobriu que ao esfregar essa resina numa lã, essa resina adquiria a propriedade de atrair outros materiais. Tá? William Gilbert deu prosseguimento aí aos estudos, né? Ele descobriu que se você atritasse diferentes tipos de materiais, isso aí podia fazer a sua pele ficar eriçada, né? E com esse aspecto aí que está o cabelo da menina no vídeo, na foto, né? Bem, o que acontece é que dentro do vidro nós temos uma estrutura de ligações químicas. Tá? Tem muitos átomos ligados ali. Então dentro do vidro você tem uma coisa tão pequena, é o átomo, né? E dentro desse átomo você vê que existem várias partículas elementares e uma delas aí é o elétron, tá? Eu ampliei a imagem do vidro para você visualizar aí dentro o átomo, tá? O átomo ele é constituído, como vocês bem sabem, de prótons. Os prótons a gente diz que ele tem carga positiva, a gente está representando aí por essa esfera. O nêutron, a gente diz que ele não é nem positivo nem negativo, por isso que a gente vai chamar ele de nêutron. E a carga dele aqui é nula, certo? E nós temos os elétrons, né? Os elétrons ficam na parte de fora do átomo. No núcleo do átomo você tem os prótons e os nêutrons, e portanto a carga do núcleo aí vai ser positiva. E por fora você tem aí os elétrons com carga negativa.
certo? Então, dentro da estrutura da matéria, os átomos eles são constituídos basicamente de forma bem simples de prótons, de nêutrons e de elétrons. Isso aí você estuda em química, ou estudou em química lá no primeiro ano. Ou deveria ter estudado, é claro, né? Bem, a carga elétrica ela tem algumas propriedades que elas são bem conhecidas de vocês. Se você colocar duas cargas de sinais contrários, por exemplo, você pega uma carga que é positiva, ou seja, você pega um próton, e você pega um elétron, como está aí na imagem. E aí, se você pegar esses dois e tentar aproximar um do outro, eles sofrem uma atração. Isso é chamado, na física, de princípio da atração e repulsão. Foi descoberto por Charles Duffet, né, que foi um francês, que ele não chamava nem de carga positiva nem de carga negativa. Na época que ele descobriu isso aí, ele chamava de carga vítrea e carga resinosa, porque os experimentos eram feitos utilizando vidro e resina. Tá? Então, cargas de sinais contrários se atraem. E se você tentar colocar cargas de mesmo sinal, por exemplo, tenta juntar duas positivas, você não consegue porque a natureza faz com que elas se afastem. A mesma coisa vai acontecer com a carga do tipo negativa. Colocou duas cargas negativas, elas vão se repelir também. Então, a regra do princípio da atração e repulsão que é aquela que vocês bem conhecem, os opostos se atraem. Positivo com negativo se atrai, e quem é de mesmo sinal, por exemplo, duas positivas ou duas negativas, elas vão se repelir. Certinho, pessoal? O Igor Rafael está comentando aqui, professor, igual um ímã, a gente vai estudar propriedades magnéticas dos ímãs. A gente vai ver que o ímã ele tem uma espécie de polo magnético. Aqui você tem um monopolo magnético. Qual é a diferença entre monopolo e dipolo? O monopolo você consegue ter ele separado. Você consegue ter, por exemplo, aqui na eletricidade, a carga positiva separada da negativa, você consegue isso, porque o positivo é o próton e o negativo é o elétron. Mas no ímã você não consegue. Se você tentar tirar o polo o polo norte do polo sul, você não consegue separar os dois. Aí você tem sempre um dipolo existindo. Aqui você tem eles separados. Isso a gente vai ver quando a gente estudar magnetismo. Então eu gostaria que vocês focassem nessa parte da eletricidade, porque ela funciona baseada nos princípios do ímã, mas não é magnético. Aqui os processos são elétricos. Muitos alunos eles confundem a parte da carga elétrica achando, professor, isso aí funciona aqui nem um ímã. Parecido, mas não é o ímã. O ímã já tem as suas outras propriedades lá que são bem parecidas e por isso que elas se confundem muito aqui. Agora a gente vai entrar num tópico chamado de quantização da carga. Prestem atenção nesse objeto que eu coloquei aí na tela, que ele tem uma quantidade de elétrons e ele tem uma quantidade de prótons. Qual é a quantidade de elétrons e de prótons que ele tem aí? Confiram aí comigo. 8 elétrons. E quantos prótons ele tem no núcleo? 8 também, conferiram aí? Se ele tem 8 elétrons nele e ele tem 8 prótons, a gente diz que esse objeto está com carga neutra. Certo? A gente diz que esse corpo, esse objeto, ele está neutro. Por que ele está neutro? Porque a quantidade de cargas positivas anulam a quantidade de cargas negativas. No final, se você fizer a soma líquida, aí não vai sobrar nada. Então, esse corpo, esse objeto, ele nem atrai e nem repele ninguém. Tá? Para ele atrair ou para ele repelir alguém, ele teria que estar carregado ou positivamente ou negativa. Tá, e profs, como é que a gente faz para esse objeto que está neutro ficar positivo ou negativo? A gente vai fazer o seguinte, a gente vai pegar e retirar dele elétrons. Olha, percebam que aqui eu retirei quantos elétrons? Estou retirando 3 elétrons daqui. Eu retirei 3 elétrons, percebam, o elétron ele não é negativo? E se ele é negativo e eu estou retirando a carga negativa dele, vai sobrar a carga do tipo positivo. Então, esse objeto ele vai ficar carregado com carga positiva. Por que ele vai ficar carregado com carga positiva? Porque eu retirei elétrons dele. E aí, como a quantidade de prótons e elétrons são diferentes, a carga líquida dele aí vai dar 3 positiva. Significa que está faltando 3 elétrons na constituição dele.
Se eu, ao invés de retirar do corpo neutro 3 elétrons, eu colocar 3 elétrons nele, ele vai ficar com excesso de 3 a mais. E se ele vai ficar com excesso de 3 elétrons a mais, ele vai ficar carregado com carga do tipo negativa. Então, eu gostaria que vocês percebessem a diferença desses 3 objetos que estão aparecendo na tela de vocês. O primeiro, um corpo neutro, significa que a mesma quantidade de carga positiva é igual à quantidade de carga negativa. Um corpo, para ele estar carregado, o número de prótons tem que ser diferente do número de elétrons. Se ele tiver positivo, é porque ele perdeu elétrons. E se ele tiver negativo, é porque ele está com excesso de elétrons. Eu gostaria que vocês percebessem essa diferença aí. Legal? Profs, quanto é que vale a carga de um elétron e quanto é que vale a carga de um próton? Isso aí foi descoberto por um cientista chamado Millikan. O Millikan, fazendo os experimentos dele, conseguiu medir o valor exato, né, de quanto é que mede ou quanto é que vale a carga de um elétron. Para você fazer medidas, sempre você vai precisar, medidas em eletricidade, você vai precisar dessa unidade aí. Então, qual foi o valor que o Millikan descobriu? Ele descobriu que um elétron ou um próton, eles têm a carga de mesmo sinal. Ele vale 1,6, esse número que está aí aparecendo na tela, ele vale 1,6 vezes 10 a menos 19C. O que vem a ser... ficou até redundante, né? O que vem a ser o C? O que vem a ser a unidade C? Essa unidade é a unidade de carga elétrica, e essa unidade de carga elétrica se chama Coulomb. Esse E que está aí, a gente vai representar a carga elementar, que é a carga mais básica da eletricidade, que é a carga de um elétron e de um próton. Então, toda vez que você vê esse Ezinho aqui, esse Ezinho vai representar esse valor que vocês estão vendo aqui na tela, 1,610 a menos 19. Beleza? Para o próton, esse valor vai ser positivo, e para o elétron, esse valor vai ser negativo. Aqui no próximo slide, continuando a parte de quantização de carga, nós temos um corpo neutro. Tá? A gente aprendeu que o corpo neutro, a mesma quantidade de prótons é a mesma quantidade de elétrons, e isso aí, muito aluno cai numa pegadinha. Por exemplo, se eu perguntar para vocês, o corpo neutro, ele tem carga, pessoal? Aí muitos alunos dizem assim, professor, se ele é neutro é porque ele não tem carga. Não, tá errado, ele tem carga. A diferença é que a quantidade de elétrons é igual à quantidade de prótons, é por isso que ele é neutro. Não significa que ele é neutro porque ele não tem carga, é porque ele está em mesma quantidade. Tá, então, no corpo neutro, vamos supor que eu quero saber a carga líquida total. Profs, quantos coulombs tem dentro desse objeto? Quantos coulombs vão ter? Essa é a pergunta que se faz na física quando se estuda eletricidade. Quantos coulombs de carga tem aí dentro? Então, você vai fazer uma espécie de soma. Você vai ver quantos elétrons tem, quantos prótons tem, você vai ver e multiplicar por esse valor de 1,6 vezes 10 a menos 19. Como aqui no corpo neutro está em mesma quantidade, o total líquido aqui é zero. Então, se você pegar zero e multiplicar por esse valor, você vai ter que a quantidade total de cargas para o corpo neutro é zero. Ele não é nem positivo, não é nem negativo, e, portanto, a quantidade de carga total dele é zero. Então, profs, no caso do corpo que estava carregado com carga positiva, qual é a quantidade de carga em coulombs que ele vai ter? Eu vou ver a carga líquida dele, no caso aqui é mais 3, e aí eu vou multiplicar esse valor por 3, e vou ter a quantidade total de cargas que vão ter neste objeto. Se eu quisesse saber da carga negativa, bastaria eu fazer o seguinte, pegar esse valor e multiplicar por menos 3. E aí eu iria obter o valor da carga total que está presente neste objeto aí. Tá? No caso aí, 4,810 a menos 19. Para o caso do objeto carregado positivo, seria positivo. Para o caso do objeto carregado negativo, seria negativo. Tá? Então, em resumo,
se vocês estão tirando print aí da tela ou copiando, eu não sei se estou passando muito rápido, mas eu vou passar aqui para o próximo slide. O corpo, quando ele está carregado positivamente, esse E aqui, que é o valor da carga elementar, 1,610 a menos 19, basta multiplicar pelo N. O resultado vai dar positivo. Se o corpo estiver neutro, significa que eu vou multiplicar esse valor por zero, que vai dar zero. Ou seja, o objeto não vai ter nenhum tipo de carga lá. Se ele estiver negativo, eu vou multiplicar pelo Ezinho negativo, tá? E a resposta vai me dar que o objeto está carregado com carga negativa e eu vou obter a quantidade total dele. Lembrando que nós temos, transformando tudo isso que eu falei numa equação, numa lei, ela está escrita aqui embaixo. Qzão, a carga do corpo, carga elementar, N é o número de prótons positivos ou de elétrons negativos a mais. Tá bom? Vou passar aqui. Aí a gente já tem uma questão para resolver. Essa questão diz aí, ó, duas pequenas esferas suspensas por fios isolantes estão eletrizadas negativamente e repelem-se mutuamente. Eu gostaria que vocês participassem comigo nessa questão aqui, ó. Observa-se que com o tempo a distância entre elas diminui gradativamente. Pode-se afirmar que isso ocorre porque as esferas através do ar. Olha, letra A, recebem prótons, B, perdem prótons, letra C, recebem elétrons, letra D, trocam prótons e elétrons e E, perdem elétrons. Bem, pessoal, isso aqui nessa questão você teria que ter lembrado da lei da atração e repulsão. Lembra lá que se o objeto ele estiver carregado com carga de sinais contrários, elas se atraem. Lembra? Se ela estiver carregada com carga de sinais iguais, elas se repelem. No caso, aí está dizendo que a distância entre elas diminui. O que a questão me induz a pensar é o seguinte: as duas estão eletrizadas com carga negativa. Carga de mesmo sinal negativa, então você tem um objeto na esquerda ou na direita com carga negativa. Se eles são de mesmo sinal, eles estão se afastando, certo? Para que ocorra uma atração entre eles, um dos dois, que está negativo, vai ter que receber ou perder elétrons. Se ele receber mais elétrons, ele vai ficar mais negativo, então eles vão se afastar mais. Vocês não concordam comigo? Carga de mesmo sinal se repele, negativo com negativo. Aí, se um deles perde, ou o direito ou da esquerda perde elétrons, o que vai acontecer? O que está perdendo vai ficar mais positivo. E se vai ficar mais positivo, vai acontecer que esse aqui, que está mais negativo, vai se atrair com o que está menos negativo, no caso, aí vai ficar mais positivo. Então, o que vai acontecer entre eles? Uma atração. Então, eu gostaria que depois dessa explicação vocês me dissessem qual é a alternativa que vocês marcariam aí nessa questão, depois de entender o comando letra E, não é isso? Gostei da participação aqui, então nessa questão você deveria marcar aí essa alternativa, a letra E. Vamos lá para a questão 2, pessoal? Questão 2, só para a gente aplicar o nosso conhecimento aqui, ó. Questão 2 diz, duas cargas elétricas, Q1 e Q2, ele não diz as quantidades, mas ele diz que a carga Q1 e Q2 atraem-se quando colocadas próximas uma da outra. Bora pensar um pouquinho aqui. Duas cargas, elas se atraem. Se elas se atraem, elas têm carga de mesmo sinal ou de sinal contrário? Contrário, muito bem. Aí vocês já estão aplicando o conhecimento da aula de hoje. Duas cargas, elas se atraem porque elas têm carga de sinais contrários, beleza. Então, quando você estiver lendo uma questão de física, você vai lendo tentando entender fisicamente o que está acontecendo. Não lê e vai logo respondendo. Tenta entender o que está acontecendo na questão. Na letra A, ele fala assim, o que se pode afirmar sobre os sinais de Q1 e Q2? Carga Q1 e 2 possuem sinais contrários. Tá? Então, Q1 e Q2 estão eletrizadas com carga de sinais opostos. Né? Pode dizer que elas estão eletrizadas com carga
de sinais opostos. Certinho aí, pessoal? Vamos aqui para a letra B agora. Na letra B ele fala assim, ó, a gente na letra A já descobriu que ela tem sinais contrários, são carregadas com carga de sinais contrários. E na letra B ele fala assim, a carga Q1 é repelida por uma terceira carga Q3 positiva. Qual é o sinal de Q2? Se a Q1 é repelida por uma carga Q3 positiva, a gente tem basicamente o seguinte, a carga Q1, vou botar aqui Q1, ela está sendo repelida por uma carga Q3. No texto ele diz que a Q3 é positiva, então para Q1 ser repelida, obviamente que Q1 também tem que ser positivo, para poder repelir o Q3. Tá? Se o Q3 repele o Q1, obviamente que o Q2 vai ser negativo, porque no texto elas se atraem, pessoal, elas se atraem aqui, ó. Elas se atraem.